Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira santa, 1º de abril de 2021. Responda rápido, qual a diferença entre uma convocação e um convite? O convite pode ser recusado sem nenhum ônus ao convidado. Já uma convocação, não. Na convocação, o convidado, ou melhor, o convocado, é obrigado a comparecer ao local da convocação. Se não o fizer por livre e espontânea vontade, será levado sob vara, segundo o juridiquês. A força militar pode levar o convocado a forças. Claro, força, exatamente. Desculpem a redundância, mas é isso mesmo. Pois é. Nem bem assumiu, o nosso ministro da Defesa, o general Braga Neto, foi convocado, não convidado, para explicar-se junto ao Congresso Nacional, para explicar problemas de sua pasta, problemas dos quais ele ainda nem conhece, mas já falamos sobre isso. Vamos, em primeiro lugar, à notícia principal de ontem. O presidente anunciou o nome do comando do Exército, Marinha e Aeronáutica. O presidente, os apresentados por Bolsonaro são o general Paulo Sérgio Nogueira, para comandar o Exército. Ele era o 4º na lista de antiguidade, na relação de oficiais com mais experiência no Exército. A Marinha será comandada pelo almirante de esquadra Almir Garnier Santos, que era o 2º mais antigo da Marinha. E a Aeronáutica será comandada pelo tenente brigadeiro Batista Júnior, que assumiu o lugar de Antônio Carlos Moretti Bermudes. Segundo informações, o ministro da Defesa, general Braga Neto, reuniu-se com os três ontem com o objetivo de conhecer os seus perfis e saber qual assessoramento poderiam dar ao presidente. Bem, no vídeo de ontem eu disse o seguinte: a esquerda está criando uma crise artificial nas Forças Armadas, uma crise entre os militares e o presidente Bolsonaro. E eu disse no vídeo de ontem que não havia crise militar nenhuma. Era tudo parte do teatro que a esquerda está fazendo para desestabilizar o país. E isso não vem de hoje. Bem, ontem mesmo fui confirmado. A minha previsão estava certa. Não há crise militar. Se houvesse nenhum desses novos ocupantes de cargos importantes dentro das Forças Armadas aceitaria, estariam todos dando apoio àqueles que saíram, poderiam simplesmente recusarem-se, mas não é o que acontece. Não há nenhuma crise militar, embora saibamos que existem militares de altíssima patente que discordam do governo, que seguem outras cartilhas, são adeptos, claro, de outras ideologias, e isso é comum. Não há um pensamento homogêneo entre os humanos que ocupam as fardas, ou que usam fardas. O pensamento de todos os militares, como de resto, de todo o segmento da sociedade, é heterogêneo. Acontece que, uma vez militar, sempre militar. Todo militar é, antes de tudo, um soldado, e o soldado é treinado para seguir ordens. A disciplina é o que importa, em última instância, para um soldado. Embora os que saíram discordassem mesmo do governo, não lhes compete outra coisa senão apoiar os que chegaram, que estarão provavelmente mais alinhados com o governo. É assim que a banda toca, é assim que as Forças Armadas funcionam. Vejam o caso, por exemplo, de um ministro da Defesa, Nelson Jobim, que nunca foi militar e de repente apareceu de farda por ser ministro da Defesa. Isso
claro, colocaria ou geraria um mal-estar entre os verdadeiros militares. Parecia algo mais circense do que sério ver Nelson Jobim, aquele que na calada da noite colocou algumas alterações na Constituição de 88, fardado, comportando-se como um militar, porque afinal ele mandava nos militares. Os militares engoliram em seco e a caravana continuou andando. Depois, as Forças Armadas foram chefiadas por comunistas declarados, como, por exemplo, Aldo Rebelo e Raul Jungmann. E as Forças Armadas, o comando das Forças Armadas, continuou dócil e servil, porque respeitava o poder hierárquico, o poder político que estava acima do poder militar, por obra, por decisão dos governos anteriores. A caravana continuou andando. Militares que viram historicamente as forças lutarem contra o comunismo estavam sob a égide comunista e ficaram tranquilos, quietinhos. Ninguém fez marola. Ninguém da ala militar foi suficientemente audaz para criar instabilidade em governos anteriores. Pois bem, por que fariam agora? Justamente agora que o povo brasileiro decidiu em massa mudar o registro ideológico do país, elegendo um presidente conservador e dando apoio a este presidente, inclusive nos piores momentos dessa nação, que começaram justamente no ano passado com o início, com o Covidão, por exemplo. Bolsonaro continua sendo o autêntico comandante do país porque o povo quer. E não seria agora, portanto, que os militares, que sempre foram dóceis a outros regimes, fariam resistência? Claro que não. Então, por esse aspecto, o aspecto da disciplina soldadesca, não há nenhuma crise militar. Mas existe sim uma grande crise. Uma crise que os militares estão vendo fomentada por governadores, por prefeitos que não se submeteram às diretrizes do Poder Executivo e passaram a governar os seus estados como soberanos, como ditadores no melhor estilo cucarácio. Aí sim há uma crise. Há uma crise, por exemplo, quando o STF manda soltar um condenado e depois uma decisão subjetiva o trata como uma pessoa limpa, pura, imaculada, pronta para reassumir a vida pública. Aí sim há uma crise, porque tudo isso vai contra o bom senso, vai contra a Constituição, vai contra a lei e contra a vontade do povo que é soberana. Pois é, muitas vezes tem-se visto o STF rasgar a Constituição, e isso é prenúncio de crise. Mas não uma crise militar. Os militares continuarão dando todo o apoio ao governo Bolsonaro. E por conta desse apoio, mais cresce do outro lado a vontade de desestabilizar o país e derrubar o presidente legitimamente eleito. Vejam, por exemplo, o caso, eu comecei esse vídeo fazendo uma distinção entre convite e convocação, pois é o caso atual de colocar mais gasolina na chama. O Congresso convocou o general Braga Neto para explicar o que o antecessor de Braga Neto sabia sobre superfaturamento em compra das Forças Armadas. É claro que é uma provocação descarada ao ministro que chegou para dar mais apoio ao presidente em caso de necessidade. Pois é tudo isso que a esquerda não quer. Bem, a matéria
desta convocação, diz que a Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados aprovou ontem, dia 31, a convocação do ministro da Defesa, o general Walter Braga Neto, para prestar esclarecimentos sobre compras com supostos indícios de superfaturamento pelas Forças Armadas. O requerimento prevê a convocação do ex-titular da pasta, o requerimento previa a convocação do ex-titular da pasta, Fernando Azevedo e Silva, mas foi aprovado com o adendo de supressão do nome, uma vez que o general deixou o comando da pasta e foi substituído pelo general Walter Braga Neto, na segunda-feira. Pois bem, na comissão o general deve prestar esclarecimentos sobre o processo de compras de produtos como picanha, cerveja, bacalhau, filé, salmão e carvão vegetal, entre outras coisas, para as Forças Armadas, com indícios de superfaturamento. Eu procurei na informação se havia lagosta, mas não, parece que lagosta não, é só bacalhau, que não é baratinho, filé, salmão, carvão, cerveja e picanha. Certamente tudo isso não é para os praças, claro. Uma razão mais do que suficiente para convocar, não Braga Neto, que chegou ontem, mas o que saiu, Fernando Azevedo e Silva. Com a aprovação, o novo ministro terá até 30 dias para comparecer ao colegiado, após receber o ofício de convocação. Diferentemente da modalidade de convite, que pode ser recusada, se for convidado, o convidado pode recusar-se ao convite, sem qualquer sanção. No caso da recusa da convocação, o ministro poderá responder por crime de responsabilidade e ser levado à mesma sob vara. Imaginaram o ministro Braga Neto sendo levado à força por alguns polícia ao Congresso? Bem, aí estaríamos realmente no fundo do poço do surrealismo que é a vida do país. O general Braga Neto sendo levado sob vara para um congresso ocupado por gente como o Palhaço Tiririca, o ator pornô Alexandre Frota e por aí vai. Seria duro de engolir. Outra comissão da Câmara e de Relações Exteriores e Defesa Nacional quer também ouvir um novo ministro da Defesa. O colegiado aprovou quarta-feira, um convite para que Braga Neto fale sobre as prioridades da pasta para o ano de 2021. Aqui já será uma arguição. O senhor pretende fazer o quê, seu general? Pois é. Além de Braga Neto, a comissão aprovou também convites para ouvir os ministros das Relações Exteriores, ou ministro das Relações Exteriores, o embaixador Carlos Alberto Franco França, para falar sobre prioridades da pasta para 2021. No mesmo caso. Seu ministro, o senhor pretende fazer o que exatamente? Pode dizer as vossas excelências que lá o arguirão. E do Gabinete de Segurança Institucional, general Heleno, para tratar sobre atividade de inteligência institucional no Brasil e no mundo. Seu Heleno, o senhor pode explicar essas coisas que para nós é uma arguição de alto nível? O nome do ministro das Relações Exteriores também consta em outro requerimento aprovado pelo colegiado, com convite para que, ao lado dos ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, e representantes da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e do Instituto Butantan, falem sobre o atual estágio da produção de vacinas no Brasil
e as iniciativas diplomáticas e comerciais para a ampliação da oferta de vacinas no país. Aqui será bom, porque finalmente o governo poderá esclarecer, ou melhor, colocar um ponto final nas fake news que a mídia fraude tem feito ou tem espalhado sobre as vacinas. O Brasil não é um país atrasado em vacinação, como diz a grande mídia. Está na frente, por exemplo, do Canadá e terá já agora, nesta próxima semana, um estoque suficiente para vacinar todos os brasileiros 2 vezes. Será uma boa razão, um bom momento para esclarecer toda a situação. Mas o que fica aqui na garganta, no gogó do brasileiro é isso, é essa provocação do Congresso em relação aos ministros de Bolsonaro, querem colocá-los na parede. Pois é. Enquanto isso, o presidente manda lá para o mesmo Congresso uma medida provisória que implementa mudanças em uma tentativa de facilitar a abertura de empresas, favorecer o ambiente de negócios e melhorar a posição do Brasil no ranking Doing Business do Banco Mundial. Segundo o governo, a medida provisória visa também a proteção aos investidores minoritários, a facilitação do comércio exterior de bens e serviços e a liberação de construções de baixo risco. Entre as mudanças está a unificação de inscrições fiscais federal, estadual e municipal no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ, com a eliminação de análises de viabilidade e a automação da checagem de nome empresarial. No trecho que trata sobre o comércio exterior de bens e serviços, assegura-se, por exemplo, a disponibilidade de guichê único eletrônico aos operadores e prevê que quaisquer exigências baseadas em características de mercadorias sejam impostas somente por meio de lei. A medida provisória também trata do fornecimento de eletricidade a fim de aumentar a celeridade de alguns processos de acesso à energia elétrica. O texto estabelece prazo para o poder público autorizar a realização de obras de extensão de rede e de distribuição de energia elétrica. Ou seja, um presidente, claro, empenhado na modernização do país. Agora, o mais assustador dessa história, eu estava vendo antes de ontem, se não me engano, uma entrevista da Jovem Pan ao empresário Luciano Hang, o dono da Havan. Ele chegou a dizer que, em alguns casos, as suas filiais demoraram 5 anos para serem legalizadas, ou melhor, 5 anos para a criação de uma empresa. Isso não acontece em lugar nenhum do mundo. Uma empresa que gerará emprego, divisas para o país, deveria ser rápida, como é, por exemplo, em Portugal. Em Portugal, abre-se uma empresa hoje pelo computador, pela internet, sem precisar ir em junta comercial 10 vezes por mês e assim por diante. Não, a coisa sai meio que na hora. Nos Estados Unidos não passa de uma semana. Pois é, mas no Brasil, bem, o Brasil, né? O Brasil é aquele país que um palhaço tiririca, por exemplo, apenas como ilustração, chama, ou melhor, convoca um ministro da Defesa sem que este ainda tenha esquentado a cadeira para responder por coisas de um antecessor. Provavelmente o ministro nem sabe do que se trata, mas terá um mês para estudar o caso. Bem, não estou falando que o Congresso não tem esse direito. Tem, mas é que as coisas aqui são tão esculhambadas. Vejam, por exemplo, há quanto tempo o Brasil luta por essas coisas básicas para o crescimento do país? Há quanto tempo se deseja isso? O povo pede isso.
que para criar empregos não haja tanta dificuldade. Pois é. Bem, hoje é o dia em que Jesus lava os pés dos apóstolos e institui a Santa Ceia, a Eucaristia. Pois é, no lava-pés, Jesus está dando um exemplo para a sua igreja. Está lhe dando um dever místico. A igreja foi fiel durante muitos séculos ao sentido do lava-pés, porque o sentido do lava-pés não era outro senão que a igreja fosse servidora, porque o próprio Cristo dava o exemplo. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Pois é. E o exemplo foi esse, Jesus limpando os apóstolos. Bem, depois a igreja fez isso por muitos séculos, como disse. Hoje as coisas estão bem diferentes, as pessoas preferem ser servidas, aquelas que foram elevadas a posições de destaque, do que servir. Seria o caso, por exemplo, de alguns governadores dizerem aquilo que vai contra a palavra do Senhor. Jesus disse: eu vim para servir e não para ser servido, mas os nossos governadores, muitos deles, podem dizer: eu vim para ser servido, eu vim para escravizar o povo, eu vim para prendê-los, eu vim para humilhá-los, eu vim para tirar os vossos empregos. Pois é. Definitivamente o Senhor não penetrou nesses corações, mas um dia tudo isso terá um fim. Porque não tarda a vitória daquele que veio para servir. Abençoada Quinta-feira Santa a todos. Até depois.